Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Hoje temos dois anúncios importantes. O primeiro é o mais urgente. Até 25 de janeiro, isto é, o domingo a seguir à publicação deste episódio, temos pouco tempo, todos os meus caros ouvintes podem votar no Teorias da Conspiração para ganhar o Prémio do Público do Festival Podes de 2026, o único festival português que permeia o melhor do podcasting nacional. Se quiserem votar no Teorias da Conspiração, cliquem no link na descrição deste episódio, escrevam Teorias da Conspiração na caixinha de texto que vos aparecer, resolvam uma pequenina conta matemática para provar que não são nenhum robô e ajudem-nos a vencer o prémio mais cobiçado da cerimónia. Segundo anúncio, não menos importante, como sempre podem tornar-se patronos do Teorias em patreon.com/bruapodcasts. Se são ouvintes habituais, já conhecem o discurso. Além de apoiarem o vosso podcast favorito, têm acesso a conteúdos exclusivos, etc. Mas hoje trago-vos algo mesmo especial. É que muito em breve, uma questão de dias, os nossos patronos vão ser os primeiros a saber de uma grande novidade que está mesmo quase a chegar. Tal como na história de hoje, algo que só existe online vai dar o salto para o mundo real. E esperemos que, tal como as cigarras, uma coisa pequenina venha a fazer muito barulho. E agora sim, finalmente, vamos ao episódio. O que torna uma conspiração verdadeiramente entusiasmante. Há várias hipóteses. Pode ser a alegria de descobrir um segredo ou desmascarar alguém, a confirmação de que, nas sombras, movem-se poderes maiores que nós, a paz de espírito de pertencer a um grupo que resolve um puzzle em conjunto, um puzzle que poucos conhecem, reservado só a alguns. Ou então, a confirmação dos nossos próprios talentos como detetives, como investigadores da verdade, máquinas racionais de intuição. A história de hoje é sobre tudo isto, mas muito mais. É sobre pessoas normais que, deparadas com a possibilidade de uma conspiração, tiveram a coragem, e alguns diriam a irresponsabilidade, de seguir as pistas de um segredo misterioso, ou então deixaram-se enredar no novelo sem saber o quanto os podia apertar. Mas é também sobre nós, que assistimos de fora com admiração, como quem vê um futebolista a marcar um grande golo ou um jogador de xadrez a fazer um checkmate especialmente elegante. A história é um bocadinho rocambolesca e por vezes até um pouco tonta, mas acreditem, conto-a com admiração e até alguma inveja por nunca ter vivido nada assim. No final, talvez entendam o que quero dizer e até partilhem deste sentimento. Afinal, quem de nós não sonhou, pelo menos uma vez, estar metido numa conspiração internacional? Tudo começou no fórum online 4chan. Não é a primeira vez que o visitamos. O 4chan foi uma das arenas de combate do nosso especial sobre o QAnon. No longínquo ano de 2012, quando esta nossa história começa, o 4chan estava longe de receber as paranoias do Pizzagate, da tempestade e do grande despertar, mas as sementes de um certo caos experimental já lá estavam bem estabelecidas. Num artigo de 2012, Jed Lipinski descreveu o ecossistema do 4chan naquela altura, quando o fórum era ainda praticamente desconhecido do mainstream. Hoje em dia, os 58 boards do 4chan cobrem uma excêntrica variedade de temas, que vão do prático, do it yourself, ao criativo, fotografia, música, e ao chocante e pornográfico, como mulheres sexys e bonitas. Os tópicos variam entre o banal e o perturbador, desde recomendações de calções de ciclismo até vídeos amadores de pessoas a serem atropeladas por carros
ou fotografias macabras de partes de corpos encontrados nos destroços dos ataques de 11 de setembro. O site funciona como o Velho Oeste do ciberespaço. O 4chan também não possui um arquivo formal, o que significa que a maioria dos seus mais de 1 milhão de posts diários é efêmera, expira ou é apagada no espaço de poucas horas. Este rio de publicações em rápido fluxo é reforçado pelo anonimato dos utilizadores. Como o site não exige registro, o 4chan atrai especialmente aqueles que rejeitam as crescentes exigências de confirmação de identidade ou os pedidos de informação pessoal das redes sociais como o Facebook e o Google+. Foi neste universo paralelo online, onde a memória é curta, nada fica registado e reina o anonimato, que no dia 4 de janeiro de 2012, um utilizador sem nome publicou uma imagem quadrada com letras brancas em fundo negro e uma mensagem tão singela quanto misteriosa. Olá, estamos à procura de indivíduos altamente inteligentes. Para os encontrar, concebemos um teste. Existe uma mensagem escondida nesta imagem. Descobre-a e ela conduzir-te-á pelo caminho até nós. Estamos ansiosos por conhecer os poucos que conseguirão ir até ao fim. Boa sorte. Assinado 3301. Ora, a princípio, ninguém ligou nenhuma. Era só mais uma publicação entre milhares. Além disso, o senhor ou senhora 3301 podia ser um troll, um predador, um maluco qualquer. O 4chan estava cheio deles e era preciso ter algum cuidado. Mas quem decidiu investigar melhor e procurar a tal mensagem escondida foi rapidamente recompensado. Ao abrir o ficheiro da imagem, usando um editor de texto, como o bloco de notas que todos temos no nosso computador, a imagem revelava uma lista infinita de números e letras aparentemente aleatórias, mas entre elas estavam 3 palavras: Tiberius Claudius César. Ora, era pouco provável que o nome do grande imperador romano tivesse sido gerado aleatoriamente pela magia da informática e, por isso, os investigadores perceberam rapidamente que o Sr. 3301 não era nenhum troll. Havia mesmo uma mensagem escondida. O problema é que o nome do imperador era apenas o começo de uma enxurrada de pistas, códigos, puzzles e cifras, cada vez mais complexas, cada vez mais impossíveis de resolver. Usando a cifra de César, um muito básico truque de criptografia, era possível transformar algumas das letras e números aparentemente aleatórios da mensagem numa hiperligação, num link para um site, e a partir daí abriam-se as portas do caos. A totalidade do puzzle e a forma de o resolver é extraordinariamente difícil primeiro de perceber e depois de explicar. E, na verdade, um primeiro rascunho deste episódio dedicava mais de 5 páginas a detalhar cada degrauzinho do processo, até finalmente este vosso narrador, desesperado de sono e de cansaço, se ter apercebido que não só o petardão de texto era incompreensível para qualquer outro ser humano, como estava uma seca pegada. Por isso decidi resumir, tentando fazer justiça à brutal dimensão do que se seguiu. Então, depois da pista sobre o imperador Cláudio, os investigadores do 4chan foram parar a uma imagem de um patinho, que por sua vez escondia um link para um subfórum privado, que por sua vez conduzia a 2 imagens, também elas ocultando códigos lá dentro, que por sua vez indicavam a presença de uma chave para desbloquear outras mensagens, que por sua vez só podiam ser lidas depois de utilizar, entre outras coisas, vários truques matemáticos com números primos e até uma sequência de algarismos em numeração maia, ou não os maias outra vez, o que, por sua vez, desbloqueava um pedaço de texto escrito em inglês antigo sobre o rei Artur, que por sua vez conduziu à primeira página de uma obra chamada The Mabinogion, uma coletânea de contos em galês medieval,
que por sua vez levava a um número de telefone, que levava a uma mensagem sobre a necessidade de multiplicar o comprimento e a largura da imagem original, a tal, publicada no 4chan, por outro número primo, 3301, o nome do senhor ou senhora que construía todo este puzzle. O que por sua vez conduzia a um site com um temporizador que ao chegar a zeros revelava 14 coordenadas geográficas espalhadas pelo mundo, o que por sua vez levava a 14 QR codes impressos em papel, acompanhados pelo símbolo de uma cigarra, em inglês cicada, QR codes esses que por sua vez estavam fisicamente colados a postes telefónicos em cada uma dessas 14 localizações, o que por sua vez levava a mais outra imagem com códigos lá dentro, que levava a mais um livro, desta vez o Agripa, do escritor William Gibson, herói do movimento cyberpunk, que levava a um servidor privado online, onde só algumas pessoas podiam entrar, e que levava a mais uma série de complexos puzzles criptográficos cada vez mais avançados, que levavam um ficheiro áudio MIDI, que levava a uma análise das notas musicais e das suas respectivas durações e intervalos entre si, que levava a mais outro servidor privado online, que levava a, quem sabe, dizem, talvez a uma entrada na Dark Web e que levava finalmente a... ninguém sabe muito bem. Ou melhor, sabe quase de certeza, mas não podemos já saltar para aí. O que é mais importante perceber é que o puzzle do tal 3301, com todas estas mirabolantes fases, durou exatamente um mês. Em fevereiro de 2012, no mesmo fórum do 4chan, a entidade voltou a publicar uma imagem com um texto branco em fundo negro, desta vez anunciando o fim de toda esta gincana. Olá! Encontramos os indivíduos de que estávamos à procura. Assim, a nossa jornada de um mês chega ao fim. Para já. Obrigado pela vossa dedicação e esforço. Se não tiverem sido capazes de completar o teste ou não receberam um e-mail, não desesperem. Haverá mais oportunidades como esta. Obrigado a todos. Assinado 3301. E pronto. Assim terminavam 30 dias que, para uma minúscula minoria, tinha sido um full-time job. E o motivo pelo qual perco tanto tempo a explicar detalhadamente a estrutura do puzzle de Cicada 3301, como ficaria conhecido, é para dar uma ideia do que terá sido a vida diária dos loucos que o tentaram resolver. Alguns tentaram fazê-lo sozinhos e anonimamente. Outros organizaram-se em chats privados e formaram subgrupos de trabalho, cada um concentrando-se numa fase ou problema técnico do puzzle, e há até relatos de verdadeiras tentativas de subversão de outros grupos de detetives, já que alguns dos decifradores lançavam pistas falsas nos fóruns públicos dedicados ao 3301, só mesmo para lixar a vida dos outros que também tentavam desvendar o enigma. Felizmente, algumas destas histórias saíram do anonimato. Os artigos da imprensa dedicados ao mistério de Cicada 3301 abordaram a história da forma tradicional. Foram à caça de quem o tentou resolver. O Telegraph falou com o sueco Joel Eriksson, analista computacional e hacker nas horas vagas, que conseguiu chegar à fase final do primeiro puzzle, mas ficou de fora da seleção. O artigo de Jed Lipinski, que citámos há bocado, descreve as aventuras de Jeff Kinkle, um académico especialista em estudos culturais de Nova Iorque, que seguiu a todas as pistas quase até ao fim, mas bloqueou numa cifra que não conseguiu resolver e ficou pelo caminho. E Alex Hearn, escrevendo no The Guardian em janeiro de 2014, decidiu meter-se no jogo, inspirando-se para escrever um artigo chamado "Experimentei o puzzle mais difícil da internet e falhei de forma espetacular". A sua incapacidade para sequer instalar o Outguess, um dos primeiros e mais fáceis desafios em todo o puzzle, forçou-o a desistir e a acompanhar tudo à distância. Mas há aqueles que chegaram longe, muito longe. Num dos artigos essenciais para entender o fenómeno, Cicada : Solving the Web's Deepest Mystery, ou seja, Cicada :
resolvendo o mistério mais profundo da web, o jornalista David Kushner segue a história de dois rapazes que se dedicaram a chegar ao fim do longo puzzle de 3301, que é, como quem diz, a história de dois rapazes que decidiram, através do ecrã do seu computador, seguir as pistas de uma entidade anónima que os levou às profundezas da Dark Web e à colaboração informal com centenas de desconhecidos. Se estão à espera de conhecer dois figurantes da série Mr. Robot, dois grandes hackers de reputação internacional, isto pode surpreender-vos. O primeiro, Marcos, de 15 anos, era filho de pais católicos, educado pela mãe a partir de casa, como diriam os americanos, homeschooled, e era uma respeitada figura nos escuteiros da sua área de residência. Já o segundo, Tech, com 2 capas, de 18 anos, que preferiu manter o anonimato, não disse de onde vinha nem onde estudava, mas estava na universidade, adorava pizza, usava óculos e David Kushner, o jornalista, descreve-o como assustadiço, até um pouco panicado. A comparação entre os dois jovens, Marcos e Tech, é interessante porque mostra duas formas muito diferentes de abordar e experienciar o puzzle. Na altura em que 3301 publicou as coordenadas, o puzzle resvalou para o mundo real e tornou-se necessário sair de casa. Tech, cada vez mais assustado, achava aquilo tudo sinistro e a sua imaginação disparou. Podiam estar, sei lá sentados à meia da noite com facas, diz, à espera de esfaquear quem aparecesse. Não fazíamos ideia do que estávamos a fazer. Marcos, por outro lado, estava menos preocupado e entrou no jogo. Depois de uma infância marcada pelo isolamento, identificou-se com a amplitude e a profundidade intelectual do 3301. Identifiquei-me com o espírito de quem quer que tivesse criado os enigmas, diz. Não tive medo nenhum. Infelizmente, não tinha forma de viajar. Não tinha autorização para usar o carro, diz. E também não podia dizer, mãe, a internet mandou-me ir de carro até Seattle. Alguns, como Marcos e Tech, levaram a coisa a sério e até ao fim, e já veremos o que isso implicou. Outros trataram o Cicada 3301 como uma excentricidade online, mais uma coisa esquisita que só a internet e os seus habitantes podiam inventar. Aliás, o tom ligeiramente cômico, jocoso, incrédulo dos artigos sobre Cicada 3301 traem uma certa condescendência que muitas vezes recai sobre fenómenos online como estes. O que é certo é que depois de 30 dias de intensos puzzles e da despedida de 3301, os meses foram passando. Fevereiro deu lugar a março, depois abril, depois maio, e a promessa de mais oportunidades como esta, tal como prometido por 3301, parecia cada vez mais uma miragem. Até que, tal como as cigarras depois da sua hibernação, 3301 emergiu mais uma vez. A 5 de fevereiro de 2013, exatamente 366 dias depois da publicação do primeiro puzzle, um fórum do 4chan voltou a receber uma imagem com texto branco em fundo negro que dizia: Olá, outra vez. A nossa procura por indivíduos inteligentes continua. A primeira pista está escondida nesta imagem. Encontra-a e ela conduzir-te-á pelo caminho até nos encontrares. Estamos ansiosos por conhecer os poucos que conseguirão chegar até ao fim. Boa sorte. Assinado 3301. Foi com esta burocrática simpatia que 3301 voltou online. Se não adormeceram há pouco, a meio da longa enumeração de desafios do primeiro puzzle, certamente vão reconhecer alguns leitmotifs. Uma análise desta imagem inicial através do programa Outguess revelava um poema e um código que levava a outro livro, desta vez o Livro da Lei de Aleister Crowley,
um moço a quem já dedicámos um divertidíssimo episódio do Teorias do Esoterismo, que depois levava a uma Dropbox, que levava a um ficheiro MP3 com uma estranhíssima música chamada The Instar Emergence, que ao ser cruzada com os códigos publicados por uma conta de Twitter conduzia a uma imagem intitulada Gematria Primus, que não era mais que uma tabela com 3 colunas, uma com números, outra com letras, outra com antigas runas anglo-saxónicas, e esta Gematria Primus, por sua vez, conduzia a outro conjunto de coordenadas e a outro conjunto de QR codes, que conduzia a outro servidor privado, etc, etc. Estão a ver onde isto vai parar. Ou melhor, não estão. Tal como o fim do primeiro puzzle, este segundo estava reservado a uma privilegiada minoria, que na altura, em pleno 2013, manteve-se em segredo. E depois, exatamente um ano passado, em janeiro de 2014, 3301 voltou uma terceira vez para mais uma onda de puzzles, ou, confiando nas suas palavras, mais uma onda de recrutamentos. A mais curiosa diferença entre este terceiro puzzle e os anteriores era a introdução de mais um livro, mas desta vez uma obra muito especial. Chamava-se Liber Primus, primeiro livro em latim, composto por 74 páginas de fundo branco, com texto escrito nas tais runas anglo-saxónicas reveladas no ano anterior no Gematria Primus, todas elas vermelhas e negras, acompanhadas por ilustrações de magos barbudos, silhuetas femininas e motivos florais. O aspecto do Liber Primus faz lembrar uma homenagem algo ingênua à estética de Tolkien e do Senhor dos Anéis, e contribuía para a sensação de que 3301, apesar da sua forte presença digital, era no fundo um apreciador da cultura geek mais analógica. Ao longo de dias, semanas e meses, cada uma das 74 páginas do Liber Primus foi dolorosamente explorada pelos investigadores e, ao todo, o esforço comunitário só conseguiu traduzir 17 páginas, deixando 57 por decifrar. Ainda assim, conseguimos ter um vislumbre da obra final. Logo na primeira página, surge-nos algo identificado como um aviso. Não acredites em nada deste livro, exceto aquilo que sabes ser verdade. Testa o conhecimento, encontra a tua verdade, experiencia a tua morte. Não edites nem alteres este livro, ou a mensagem nele contida, nem as palavras, nem os números, porque todos são sagrados. A vibe meio poética, meio esotérica continuava 2 páginas a seguir, repleta de pomposidade. Bem-vindo, peregrino, à grande viagem até ao fim de todas as coisas. Não é uma viagem fácil, mas para os que encontram o seu caminho é necessária. Ao longo do caminho encontrarás um fim para toda a luta e sofrimento, a tua inocência, as tuas ilusões, a tua certeza, a tua realidade. Por fim, descobrirás o fim do próprio eu. O Liber Primus até inclui um mini-conto pseudo-New Age a imitar aquelas parábolas orientais sobre aprendizes a falar com grandes mestres. Um homem decidiu ir estudar com um mestre. Foi até à porta desse mestre. Quem és tu que decide aqui estudar? Perguntou o mestre. O estudante disse ao mestre o seu nome. Isso não é quem tu és, mas sim aquilo que te chamam. Quem és tu que decide aqui estudar? Perguntou. O homem pensou por momentos e respondeu. Sou um professor. Isso é o que fazes, não aquilo que és, respondeu o mestre. Quem és tu? Decide aqui estudar. Confuso, o homem pensou um pouco mais e respondeu: sou um ser humano. Isso é a tua espécie, não quem tu és. Quem és tu que decide aqui estudar? Perguntou o mestre outra vez. Depois de um momento de reflexão, o professor respondeu: eu sou uma consciência que habita um corpo arbitrário. Isso é o que tu és, não quem és. Quem és tu que decide aqui estudar? O homem estava a ficar irritado. Eu sou, disse ele para começar, mas não sabia o que dizer a seguir, por isso hesitou. Depois de uma longa pausa,
O mestre respondeu: então és bem-vindo aqui. Perceberam? Eu sou, sem mais qualificativos. Profundo, não é? Quanto a vocês não sei, mas parece-me justo dizer que 3301 tinha um bocadinho mais de jeito para a criptografia do que para a parábola filosófica. O problema é que estas pérolas de sabedoria estavam escondidas por várias camadas de códigos complicados e ainda hoje, em pleno 2025, aliás, pleno 2025? 2026! Em pleno 2026, restam ainda 57 páginas por desvendar. Resumindo, Cicada 3301 não só regressou em 2013, o ano do Crowley e da Gematria Primus, mas também em 2014, o ano da sua obra original, o Liber Primus. Tal como no primeiro puzzle, em 2012, atraiu um número significativo de investigadores online, com níveis distintos de sofisticação técnica. Tal como em 2012, quanto mais se avançava no processo, mais nebuloso ficava. E quanto mais gente ficava pelo caminho, menos pessoas sobreviviam ao processo para depois contar a história, dificultando a vida de quem quisesse reconstruir o puzzle até ao fim. Já para não falar do facto de, devido ao secretismo de tudo isto, não só um verdadeiro vencedor do Cicada 3301 certamente ficaria caladinho, como qualquer alegado vencedor que se desbroncasse podia e talvez devia ser recebido com algum ceticismo. Mas o terceiro puzzle, o do livro Liber Primus, teve uma particularidade única até então, é que 3301 não se despediu, não deu por terminado formalmente o processo de recrutamento. A ausência de uma solução final para a totalidade do Liber Primus parece ter desapontado 3301. E a partir daqui, nenhum novo puzzle seria anunciado ou inaugurado. Cicada 3301 parecia ter chegado ao fim. Que pena, não é? Um jogo tão denso, tão expansivo, tão complexo, que claramente envolvera uma quantidade significativa de co-conspiradores ao longo de 3 anos e que atraíra tanta malta inteligente, toda junta, a resolver puzzles tão divertidos. Tudo isto para chegar ao fim e nada? Tudo isto para quê? E se era um jogo, o que acontecia àqueles que ganhavam? E afinal, o que raio era o 3301? A primeira parte da resposta é antiga, quase tão antiga quanto o primeiro puzzle. A 6 de fevereiro de 2012, na mesma altura em que 3301 fechava, entre aspas, a ronda de puzzles desse primeiro ano, um anónimo utilizou o site Pastebin para publicar algo extraordinário. O e-mail que, alegadamente, todos os participantes recebiam ao chegar ao fim do longo processo de seleção. Não partilhes esta informação. Parabéns, o teu mês de testes chegou ao fim. De entre milhares, tu és um dos poucos selecionados. Depois da promessa de que não haveria mais códigos nem mensagens secretas para resolver, vinha finalmente uma explicação. O 3301 descrevia-se como um grupo internacional. Não temos nome, não temos símbolo, não temos lista formal de membros, não temos um site público e não fazemos publicidade às nossas atividades. Somos um grupo de indivíduos que, tal como tu, provou as suas capacidades ao completar este recrutamento e o que nos une são crenças comuns. No centro da filosofia do grupo estava o respeito total pela privacidade da era digital, o combate à censura e à tirania e o repúdio a todas as formas de criminalidade. E no final, o e-mail dizia assim: por favor, responda este e-mail com as respostas às seguintes perguntas. Acreditas que todos os humanos têm direito à privacidade e ao anonimato e que está dentro dos seus direitos utilizar ferramentas que o ajudem a obter e manter a privacidade, como encriptação, software, etc.? Acreditas que a informação deve ser gratuita?
Acreditas que a censura prejudica a humanidade? Estamos ansiosos por receber notícias tuas. Assinado 3301. Este e-mail parecia confirmar uma teoria popular. 3301 não era uma sociedade secreta, não era a CIA ou qualquer outro serviço de informação e também não era um vilão de James Bond à procura de recrutas para dominar o mundo. Provavelmente tratava-se de um coletivo semelhante ao Anonymous, que procurava programadores com talento para criptografia para trabalhar em alguns dos seus projetos. E se fosse o caso, o 4chan realmente era o sítio perfeito para lançar um processo de recrutamento. Ora, o conteúdo deste e-mail, que ficou conhecido na historiografia do Cicada 3301 como The Leaked Email, o e-mail vazado, seria mais tarde confirmado por dois alegados vencedores do processo de recrutamento. O primeiro é um indivíduo que dá pelo nome de Nox Populi, que participou no segundo puzzle, dizes, até que o ganhou, e que, entretanto, criou um super fascinante canal de YouTube a explicar em vários vídeos a solução dos dois primeiros puzzles, e cujos links ficam, como sempre, na descrição para os meus ouvintes mais tecnicamente curiosos. E ainda o segundo vencedor desta lista, o nosso amigo Marcos, de 15 aninhos, escuteiro e bom católico que conhecemos no início do episódio. Voltamos a David Kushner e ao seu artigo, que descreve o que aconteceu a Marcos e a outros recrutas depois de responderem ao tal e-mail vazado e darem por si num chat com outros recrutas e com os alegados organizadores dos puzzles 3301. Agora é que era. Os vencedores queriam respostas. Quem era 3301? Quais eram os seus objetivos? Como tinham começado? Receberam algumas respostas circunspectas dos membros mais antigos, apesar de, claro, não terem forma de saber se era verdade ou se estavam a ser enganados. A história era que 3301 começara como um grupo de amigos com imperativos semelhantes, anonimato, privacidade, encriptação, e que queriam uma forma de juntar os seus talentos para criar software útil para garantir esses ideais. À medida que amigo recrutava amigo, o 3301 cresceu a nível internacional. Mas o nosso amigo Marcos entra em mais detalhes sobre o que aconteceu a seguir. Se a princípio o grupo tinha contornos de um bocadinho, quase um esquema pirâmide, com o seu recrutamento de mais e mais membros envolto em muito secretismo, a dura realidade tornou-se clara muito depressa. Marcos e os outros recrutas de 2012 iniciaram a produção de software especializado para proteger denunciandos como o Chelsea Manning ou Edward Snowden, trabalhando quase todos os dias em cooperação uns com os outros. Mas, infelizmente para Marcos, e para todos nós, e para esta história, o que começara como uma entusiasmante aventura online para resolver o mais misterioso puzzle da internet transformara-se, na prática, numa espécie de part-time não remunerado, no qual Marcos aplicava os seus conhecimentos a troco da promessa pouco concreta de que estava a lutar pela liberdade e pela privacidade online. A motivação podia ser heroica, inspiradora, mas o trabalho diário era uma seca tremenda. E Marcos acabou por abandonar o grupo pouco mais de um ano depois de ter entrado, queixando-se de um silêncio constante por parte da organização e do facto de novos recrutas prometidos, que seriam os vencedores do puzzle seguinte, do ano 2013, nunca se terem juntado ao grupo. Com todas as suas promessas ideológicas e sofisticação técnica, Cicada 3301 parecia só uma empresa mal gerida, que não sabia reter os funcionários. Mas tudo isto, claro, é a palavra de um ou dois ex-recrutas. Provas há poucas e ainda menos certezas. E mesmo depois de descrever a decepção de Marcos com o projeto, o jornalista David Kushner parece querer manter viva a chama da nossa curiosidade e se calhar também a dele. Dada a complexidade dos puzzles,
Muitos acreditam que 3301 não pode ser uma única pessoa e tem de ser, pelo menos, um pequeno grupo de indivíduos. Se tem ou não origens militares, ninguém sabe. Pode ser apenas um grande jogo de nerds, desenhado por alguns mestres de puzzles que retiram prazer da sua própria mitologização. Ou pode ser algo mais sofisticado, uma mensagem de uma vasta conspiração perdida no éter. Ou então, é mesmo só o produto de alguns geeks que desejam melhorar o mundo. Neste momento, ninguém sabe com certeza. O que, é claro, mantém tudo realmente intrigante. E intrigante é a palavra certa. Entretanto, o rasto ficou frio. Fora os recrutas que deram a cara, nenhum outro membro da Cicada 3301 foi alguma vez identificado. E desde 2014 nunca mais houve qualquer processo de recrutamento. O livro Libera Primus lá continua, à espera de ser solucionado na totalidade. Fora uma wiki extraordinariamente bem documentada e que serviu de grande ajuda para a pesquisa, para este episódio, tudo o que sobra do Cicada 3301 é meia dúzia de artigos e muitos rumores. Tendo em conta aquilo que sabemos, ou julgamos saber, até que seja melhor assim. A pior coisa que pode acontecer a quem estuda uma conspiração é realmente chegar à solução final. É acender a luz, ligar todos os pontos, espreitar por detrás do véu. Queremos sempre chegar à solução do puzzle, mas qualquer que seja parece sempre decepcionante, sempre aquém do que imaginamos. A verdade é que quanto menos soubermos, melhor. 1000 vezes o prazer da antecipação e do desconhecido. Mais vale a imaginação que a verdade. Por isso, deixemos voar a cigarra e deixemos o mistério vivo. Voltamos daqui a 15 dias para mais um episódio. Não se esqueçam de votar no Teorias da Conspiração para o Prémio do Público do Festival Pods 2026 e até daqui a 2 semanas. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E, claro, receber novidades fresquinhas muito em breve, em primeira mão. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.